Boa noite, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Você que nos acompanha na página Pregações Espíritas no Facebook e você que está inscrito no canal Pregações Espíritas no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma pregação de sábado às 20 horas, hoje, dia 15 de março de 2025. Como leitura preparatória para a nossa prece, nós vamos ler do Evangelho de João, capítulo 6, os versículos 12, 33 e 54, em que João registrou o seguinte: Disse então Jesus: Em verdade vos digo que não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, porque o pão que vem de cima, mandado por Deus, é aquele que desceu do céu e dá vida. O que vem a mim, de modo algum terá fome, e o que crê em mim, nunca jamais terá sede. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna. Vamos fazer a nossa oração inicial. Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai, amigos e benfeitores espirituais, espíritos familiares e simpáticos, nossos anjos guardiães. A todos vós pedimos a bênção, a intercessão, a inspiração, neste momento em que estamos reunidos em Teu nome, Senhor Jesus, para estudarmos as Tuas lições, as palavras de Deus trazidas por Ti a nós outros. E hoje, falando sobre a questão da fé, a importância da fé, o impacto da fé nas nossas vidas, agradecemos por mais esta oportunidade, por mais esta bênção e pedimos permissão para iniciar a pregação desta noite. Que assim seja. Meus amigos, a fé é um assunto tão importante nas nossas vidas que desde os 10 mandamentos recebidos por Moisés, há menção, embora muitas vezes não utilizando a palavra fé, mas há menção a essa condição, a essa virtude, que pode se expressar em nós outros seres humanos, como está lá nos 10 mandamentos, na forma de adoração. Eu não tenho como adorar a Deus se eu não tenho fé. Se eu não creio que Deus existe, como eu vou adorá-lo? E a adoração é uma espécie de veneração, é o respeito, é a veneração. Louvar, né? Adorar, tem a ver com fé, tem a ver com humildade, tem a ver com amor, tem a ver com respeito. Então, desde os 10 mandamentos, já existe um sinal, uma exortação da parte de Deus para nós outros, no sentido de que nós devemos ter fé, sim. Não somente, mas adorando o nosso Criador, louvando, respeitando, agradecendo. Esse é o sentido da adoração, da fé. E Kardec, para nós outros espíritos, colocou, principalmente no Livro dos Espíritos e no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, trechos em que a fé, ou, em outras palavras, a lei de adoração, é abordada. Então, por exemplo, no Livro dos Espíritos, nas questões 649 e seguintes, Kardec trata exatamente dessa lei de adoração. E
assim como nas questões que antecedem esse capítulo que aborda a lei de adoração, ele fala da lei divina ou natural de uma forma geral, e os espíritos responderam dizendo que é correta a divisão da lei natural ou da lei divina em 10 partes, assim como os 10 mandamentos. O primeiro capítulo, ou a primeira lei divina ou natural, abordada por Kardec em O Livro dos Espíritos, é exatamente a lei de adoração, assim como o primeiro mandamento também é o mandamento que determina que nós adoremos a Deus acima de todas as coisas, que nós não tenhamos outros deuses, nem nos céus, nem debaixo da terra, que nós, não façamos nada que contrarie, que desrespeite a figura, do nosso Criador, do nosso Pai Celestial. E Jesus, como o representante direto de Deus, o mensageiro de Deus, ele também veio, porque não há um hiato entre os 10 mandamentos e a doutrina espírita. Não. Jesus é aquele que veio solidificar tudo o que já existia em relação às leis divinas e apresentar, como ele próprio falou, eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento, só que num aspecto que a maioria de nós não entendíamos e até hoje, na verdade, não entendemos. Porque nós não conseguimos cumprir sequer os 10 mandamentos. Não é verdade? Muito menos cumprir, entender, vivenciar o que Jesus veio nos trazer. E muito menos ainda o que o Espiritismo propõe. Então, essas pessoas, eu muitas vezes torno-me repetitivo, mas é importante falar isso. Essas pessoas que pretendem atualizar a doutrina espírita ou que querem adaptar as falas, os ensinamentos de Jesus, ou mesmo os 10 mandamentos, porque nos 10 mandamentos há determinações que, se a gente for adaptar aos dias de hoje, perdem o sentido. Então, apenas para ilustrar, de forma superficial o que a gente está a dizer aqui. Hoje fala-se, já de algum tempo, na atualidade, digamos assim, que o 7º mandamento, e aí as pessoas de brincadeira, nós mesmos, cristãos, por que o número 7, o algarismo 7, tem aquele traço? Porque o 7º mandamento era o não adulterarás. E todo mundo comete adultério e tal. Então, resolveram cortar. Quer dizer, um desrespeito a Deus, a soberania, um desrespeito a Jesus, um desrespeito a Moisés, um desrespeito à fé. E as pessoas levam isso na brincadeira, Então, eu não vou citar outras hipóteses que estão dentro dos 10 mandamentos e que hoje, se a gente adotar os entendimentos ditos, modernos, ditos progressistas, eu não vou abordar aqui porque corro um sério risco de ser cancelado, alvo de protestos e, quiçá, ações judiciais e tal. Mas vocês sabem, todos nós sabemos, quais mandamentos hoje
podem ser encarados por um grupo de pessoas como até, de certa forma, preconceituosos. Especificamente um que eu não vou mencionar. Porque não, que isso? Hoje a sociedade, né, está de outra forma, não é mais assim. E aí a gente sabe que Jesus, por exemplo, né, disse: passará o céu e a terra, mas minhas palavras não passarão. Está no livro dos Espíritos. Deus é eterno e imutável, e a sua lei também. Ué, então quer dizer, se eu sou cristão, se eu acredito em Deus, se eu admito os 10 mandamentos como ordenações, mandamentos divinos recebidos por Moisés, se eu aceito Jesus, como é que eu vou achar que isso está fora de moda, né? Que tem que ser adaptado às questões de... Então a gente faz uma inversão e, em lugar de nós nos adaptarmos à lei de Deus, nós queremos adaptar a lei de Deus a nós outros. Em lugar de nós seguirmos os ensinamentos de Jesus, as exortações de Jesus, nós queremos adaptar os ensinamentos de Jesus, as exortações de Jesus, ao que eu acho que tem que ser a vida hoje. E assim também com relação à doutrina espírita. Então, a questão da fé não muda. A fé é a fé. Pode ser há 2000 anos atrás, há 300 anos atrás, hoje ou daqui a 100 anos, daqui a 500 anos, daqui a 1000 anos. É a mesma coisa. Fé é fé. Então a gente tem que, como diziam aí os antigos, né, baixar a crista, que é o quê? Ser humilde. A gente tem que ser humilde. No livro Evangelho segundo o Espiritismo tem uma mensagem belíssima, intitulada Obediência e Resignação. A gente tem que aceitar, principalmente quando provém de autoridades. Qual autoridade maior do que Deus? Qual autoridade maior do que Jesus? Então, sou eu que tenho que adaptar o que Jesus falou, sou eu que tenho que adaptar as leis de Deus, os mandamentos, ao que eu acho que é o correto, ou como a vida é hoje. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? E, mas todo mundo atualmente, primeira coisa, né? A gente já, desde moleque, né, criança, guri, guria, criados pelos pais, nós ouvíamos, né? Você não é todo mundo. Isso é uma fala que tem uma importância que a gente ainda vai conseguir perceber algum dia, em algum tempo. Quando o pai e a mãe dizem lá para o seu filho ou para a sua filha, você não é todo mundo, porque o filho ou a filha queriam fazer isso ou aquilo, e o pai e a mãe, sabendo que não é uma boa coisa, falam, você não é todo mundo, e o filho, né, quer dizer, imediatamente após o filho ou a filha dizer, mas papai, mas mamãe, todo mundo vai a tal lugar assim, assim, todo mundo faz isso assim, assim, e o pai e a mãe diziam para nós outros, você não é todo mundo. Então, a gente não pode, porque a maioria muitas vezes está fazendo, está entendendo, está vivenciando, está defendendo isso ou aquilo, a gente não pode simplesmente ser mais um na multidão. Muitas vezes, ser fiel a Jesus, ser fiel a Deus, é exatamente andar na contramão. Por isso o apóstolo Paulo, antigo Saulo, né, antes da conversão, depois de convertido, Paulo de Tarso, ele disse, não vos conformeis com este mundo. Mas, Rafael, você não acabou de falar da obediência e resignação? Não tem nada a ver uma coisa com a outra.
Não conformar-se com o mundo é não tomar a forma do mundo. O que é isso? É não seguir a multidão. Não ser mais um na manada. Usar a inteligência com a qual Deus nos dotou para discernir. Isso é certo, isso é errado. Isso contraria a lei de Deus, que é eterna e imutável. Eu não tenho que adaptar. Por quê? Porque a lei de Deus é eterna e imutável. Eu não tenho que adaptar Jesus, a fala de Jesus. Então, por quê, Rafael? Porque Jesus falou, minhas palavras não passarão. E muito menos a doutrina espírita, que não tem sequer 200 anos de existência, de codificação, e há alguns pretensos intelectuais, pretensos sábios, né, que estão a dizer que a doutrina espírita tem que se atualizar, tem que se adaptar ao que o mundo é hoje. Meus irmãos, primeiro, isso é uma prova do que Kardec colocou no Livro dos Espíritos, quando ele fala da escala espírita, e que há espíritos pseudo-sábios. Não tem sabedoria nenhuma. É tudo falso, é pseudo. Falso. Mas tem uma aparência. Então a gente tem que ter um cuidado redobrado, porque essas pessoas muitas vezes têm uma retórica, têm uma oratória, têm um poder de persuasão muito grande, são de fato, perante os olhos do mundo, intelectuais, têm diplomas e tal, né? E aí elas até anunciam isso como se fosse um fator de autoridade. Ah, eu sou doutor em não sei o quê, eu sou doutora em não sei o quê, eu sou fluente em francês, em alemão, em sei lá mais o quê, querendo atribuir um cunho de autoridade à sua fala que não tem autoridade nenhuma. Na verdade, não se trata de mais nada do que uma blasfêmia. Então, a fé é exatamente a gente aceitar, acreditar no que Deus e Jesus nos trouxeram. E nós, na seara espírita, no que o Espiritismo nos trouxe. Com a sabedoria de Allan Kardec, que é um missionário. Está lá no livro, né, do Humberto de Campos, Irmão X, Contos e Apólogos. Kardec e Napoleão. Leiam. Então, quem sou eu na multidão? Eu sou mais um só. Quem somos nós? Eu vou pretender mudar Allan Kardec? Eu vou pretender mudar o que os espíritos que participaram da codificação e que foram submetidos, inclusive, por uma questão de cuidado, zelo, segurança, ao controle universal, justamente para, Rafael está falando isso aqui, eu não sei se ele está recebendo um espírito mesmo ou não, o José das Couves ali está dizendo outra coisa, eu não sei se ele está recebendo um espírito ou não. Kardec, com o cuidado que ele tinha, porque ele era um homem de ciência, ele submeteu a vários médiuns em vários lugares, em vários países diferentes, em vários idiomas, porque aí não tinha, né, o risco de, não, um está falando uma coisa, o outro está falando outra. Um está desdizendo o que o outro diz. Não. Houve uma congruência. Respostas iguais ou muito parecidas, muito próximas, recebidas de diversos pontos do planeta, em vários países, por meio de diversos médiuns. Como é que pode não ser verdade? Agora, você vê uma pessoa querendo, né, ou um grupo pequeno de pessoas querendo usar, né, de uma pretensa autoridade para dizer que Allan Kardec, inclusive, né, taxando Kardec e os espíritos de preconceituosos, racistas, sei lá.
Gente, isso é uma blasfêmia, mas enfim, é o livre-arbítrio, né? Cada um responde por si, né? Cada um haverá de acertar as suas contas com a lei. Só que eu fico muito triste e, de certa forma, impressionado que uma pessoa que tem o conhecimento que a doutrina espírita proporciona haja dessa forma. Porque Jesus disse, né? Muito se pedirá quem muito se houver dado. Então, tendo todos os esclarecimentos que o Espiritismo nos proporciona, a pessoa querer fazer isso é, no mínimo, estranho. Mas, né, a gente tem, cada um tem o seu livre-arbítrio. Então, a fé, ela passa também pela questão da humildade. Como que eu vou aceitar? Como que eu vou crer? Como que eu vou seguir se eu sou um orgulhoso? Se eu sou um soberbo? Se eu acho que eu tenho condições de dizer o que significa isso ou aquilo? Se eu acho que eu tenho condições de atualizar, né, o que Deus nos trouxe através de Moisés, o que Jesus nos trouxe, ou o que a doutrina nos traz. Né? Então, só para a gente ter uma noção, no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo este intitulado A Fé Transporta Montanhas, e olha aí, as falas de Jesus sobre essa questão. Tem os itens 6 e 7, em que Kardec aborda a fé religiosa e a condição da fé inabalável. Ele fala o seguinte: do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais. Daqui a gente já depreende, né? A gente enxerga, a gente vê que existe um tipo de fé que não é a fé religiosa. Mas do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais que constituem as diferentes religiões. A fé puramente, sem um complemento, né, nominal ou sem um adjetivo, a fé somente, ela está acima das religiões. É algo transcendental. Mas nós aqui, nesse nível espiritual em que estamos, muitas vezes nós precisamos de um determinado segmento religioso para nós expressarmos a nossa fé. E aí Kardec continua: todas elas têm seus artigos de fé, todas as religiões. Sob esse aspecto, a fé pode ser raciocinada ou cega. Nada examinando, a fé cega aceita sem verificação, assim o verdadeiro como o falso, e a cada passo se choca com a evidência e a razão. Então, primeiro cuidado que a gente tem que ter, a questão da fé cega. Não é porque simplesmente eu estou numa religião e que disse, né, que isso assim é isso assim assado é aquilo e tal, que eu vou aceitar, né? Não vou raciocinar, vou anular esse dom, né, que é a nossa inteligência e que é comum a todos nós, independentemente da época em que fomos criados, de quantos anos nós temos na atual encarnação, né, quantos anos de vida, de quanto tempo de religião nós temos, nada disso. E nem se a minha religião é essa ou aquela. Nós somos seres inteligentes. Então, a inteligência é algo que a gente não tem como anular. Se você recebe uma sentença, uma assertiva, uma afirmação, e aquilo choca com a lógica, com a razão,
inclusive com o que hoje, por exemplo, em pleno século XXI, terceiro milênio, nós vemos que, não tá, isso aí não está batendo muito com o que a ciência hoje está comprovando, né, dizendo e tal. A gente deve fechar os olhos para as evidências, para o lógico, para o racional e continuar acreditando naquilo. É exatamente o que Kardec está falando. Nada examinando, quer dizer, você não vê o que a vida te mostra. E a fé cega aceita sem verificação, assim o verdadeiro como o falso. E a cada passo se choca com a evidência e a razão. Levada ao excesso, produz o fanatismo. E aí, esse mesmo que nós citamos como um exemplo maravilhoso de fé, que foi Paulo, no primeiro momento, antes da sua conversão, ele chegou a um ponto da fé que pode se equiparar, pelo menos, ao fanatismo. Por quê? Porque ele não aceitava algo que contrariasse o que ele estava vivenciando, ouvindo, lendo na sua fé, por mais que aquilo fosse verdade, o novo, o que Jesus trouxe, e que ajudava, inclusive, a entender o que estava na lei antiga, que é diferente do que eu falei aqui no início, né? Não é atualizar, é aclarar, é diferente. E é exatamente isso que a doutrina espírita faz em relação aos ensinamentos de Jesus. Ajuda-nos a entender. Ajuda-nos a entender. Então, Paulo, não aceitando essa ajuda que Jesus nos trouxe para entender a lei de Deus, para entender Deus como um pai e não mais como um senhor de exércitos, vingativo, raivoso. Não aceitando isso, o que ele fez? Começou a perseguir cristãos e foi responsável simplesmente pela morte do considerado primeiro mártir, que foi Estevão. E que entendeu exatamente a mensagem de Jesus. E num duelo verbal com Paulo, Estevão provou ali, que Jesus não estava contrariando, negando aquela fé que os judeus e os hebreus sempre tiveram. Pelo contrário, Jesus estava confirmando, só que ajudando a população a entender da forma correta, da forma clara. Estevão falando, debatendo, duelando verbalmente com Paulo, e Paulo, quando ainda, antes de se converter, né, Saulo, cheio de orgulho, cheio dessa fé cega, não aceitou. Falou, como é que pode? E ele era um cidadão que era, assim, o ápice da sociedade judaica ali da época. Era, de fato, um sujeito culto, era, de fato, um sujeito intelectual, era, de fato, um profundo conhecedor da religião, né, da letra da lei, da Torá. Como é que pode um sujeito aí, que não é nada, vir debater comigo e parece que, ao final, saiu vencedor? Paulo não admitiu isso, mas ele ainda era Saulo. E aí, Jesus aparece para ele na estrada de Damasco, quando ele estava indo para Damasco, justamente para efetuar prisões e mortes de outros cristãos. Estevão já tinha sido morto. Só que aí, diante da presença ali de Jesus, do magnetismo, da energia de Jesus,
ele entendeu. E aí mudou. Se converteu e virou simplesmente o maior divulgador do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Então, quando a gente entende, não só a gente deixa de combater, como a gente passa a ser um divulgador. Opa, agora eu entendi. Então eu não quero mais atualizar a doutrina. Eu quero é divulgar a doutrina, porque a doutrina está correta. Eu é que não entendia. Eu não quero mais combater o cristianismo. Eu não quero mais trazer a palavra de Jesus para os dias de hoje, como se ela tivesse que ser mudada. Não, é exatamente aquilo que Jesus falou. Eu não quero trazer os 10 mandamentos para os dias de hoje e mudar alguns mandamentos, porque hoje a sociedade vive, né, de uma forma diferente. Esse mandamento assim tem que ser adaptado. Eu é que tenho que entender. E eu preciso de quê para isso? Primeiro, humildade, fé, né? E isso que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Obediência e resignação. Porque eu tenho que reconhecer que eu não tenho autoridade nenhuma para atualizar. Essas coisas são coisas muito grandes e nós somos muito pequenos. Então eu não tenho que atualizar nada. Não cabe a mim isso, nem a nenhum de nós. Essas coisas são muito grandes. Só grandes missionários têm essas tarefas. E a gente é grande missionário, por acaso? A nossa tarefa é, na medida do possível, fazer o que a gente está fazendo aqui, estudar junto, divulgar. Agora, dizer que não, tem que ser atualizado, tal, tá errado, hoje não tem aplicação mais. Que isso? Mas enfim, então Kardec continua aqui. Levada ao excesso produz o fanatismo. E aí a gente vê não só Paulo, nesse aspecto aí, né, que houve sim um momento de fanatismo, que fez com que ele concretizasse, né, realizasse, ordenasse morte. Mas esse mesmo Paulo, que antes, quando Saulo fez isso, por causa do seu fanatismo, no dado momento da sua vida, quando já estava convertido, entendendo Jesus, ele passou a dizer, por exemplo, examinai tudo, retende o bem. Meus amigos, imaginemos nós, fanáticos num determinado segmento religioso. Então a gente vai aceitar o que a outra religião diz? Não. A gente vai aceitar algo que está diferente do que a gente aceita? Não. Mas Paulo, ele se converteu de tal forma, entendeu de tal forma, que ele passou do fanatismo para o examinai tudo, retende o bem. Então, nós espíritas, por exemplo, nós podemos ler livros católicos? Sim. Isso é negar o espiritismo? Não. Nós podemos ler livros protestantes? Sim. Isso é negar o espiritismo? Não. E o católico pode ler livro protestante, o protestante pode ler livro católico, pode ler livro espírita, não tem nada do demônio, não tem nada disso. O que tem de bom nisso? O que tem de ponto convergente? Esse é o bem. Examinai tudo, retende o bem. Então, num outro momento da história da humanidade, o fanatismo, por exemplo, fez com que a Igreja Católica promovesse o que a gente conhece como a Inquisição. Mortes de mulheres que eram médiuns na fogueira, atribuídas, denominadas, classificadas de bruxas. Mulheres que viam espíritos, recebiam mensagens. E aí, por exemplo, Joana d'Arc, na França, conseguindo derrotar o exército inglês numa guerra que já durava 100 anos, a Guerra dos 100 Anos, uma mocinha, jovem, adolescente,
do interior da França, semi-analfabeta, médium, desenvolvida, maravilhosa. Olha só, eu estou recebendo aqui uma mensagem de São Miguel Arcanjo, dizendo para a gente fazer isso e aquilo e tal, dizendo para a gente ir para o flanco tal. Ué, como é que pode uma moça, primeiro, conseguir liderar um exército? Porque para ter essa autoridade não é qualquer pessoa que consegue. Realizar táticas militares sem nunca ter servido ao exército, sem nunca ter feito parte, né, de forças armadas, nada disso. Essas táticas serem exitosas de acordo com a instrução desses espíritos, São Miguel Arcanjo, Santa Catarina e Santa Margarida. Como é que pode uma jovem receber essas instruções dizendo abertamente, ó, o espírito de São Miguel Arcanjo está me dizendo isso, para a gente ir não sei para onde, para a gente atacar agora, para a gente recuar e tal. Tudo isso ser exitoso. E depois, essa mesma jovem, que foi responsável pela vitória da França sobre a Inglaterra, e nós espíritas sabemos que ela tinha uma missão, inclusive, de preparar, né, a França, justamente saindo, né, desse jugo, desse domínio inglês, para que a França pudesse receber mais tarde Napoleão, e Napoleão consolidando todo esse plano que foi iniciado, digamos assim, né, de uma forma mais perceptível pela Joana d'Arc, ele concretizasse isso e propiciasse a vinda de Allan Kardec para ser o codificador da doutrina espírita. Essa jovem missionária depois é morta pela igreja, acusada de heresia e blasfêmia e de atividades demoníacas. Ela foi a responsável pela vitória da França. Então, olha a fé cega. O que faz? Galileu Galilei, segundo, né, grande nome do heliocentrismo, seguindo as teorias, os estudos, as descobertas de Nicolau Copérnico, foi morto também. Preso primeiro, né? E posteriormente morto. Por quê? Porque a igreja dizia que o centro do universo era a Terra, o geocentrismo. Nicolau Copérnico, ele só não foi morto porque ele morreu antes. E era ainda muito inicial, né? Ainda não se tinha propagado, se difundido, e os estudos dele estavam ainda muito no início. Mas começaram a investigá-lo, começaram a segui-lo, a observá-lo. Este é um herege, ele está falando um absurdo, contrariando o que a igreja determina. Então, olha a fé cega. E com estudos científicos comprovando aquilo. Galileu Galilei comprovou mesmo. Foi preso, a filha dele interveio para que ele não fosse morto e para que ele conseguisse sair da prisão mesmo e ir para casa, igual hoje a gente vê aí, né? Tornozeleira eletrônica, não tinha tornozeleira eletrônica, mas ela interveio e conseguiu uma prisão domiciliar, justamente porque ele já estava idoso, doente, mas ele ia morrer no cárcere, numa masmorra. Por quê? Porque descobriu a verdade e propagou isso. Então, olha a questão do fanatismo como é perigosa, né? Mas, continua Kardec aqui dizendo no item 6 do capítulo 19 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Assentando no erro, cedo ou tarde desmorona. Olha aí, desmorona. E não é por acaso que nós, na Seara Espírita,
no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, tem lá no capítulo 1, a aliança da ciência com a religião. Por que Kardec falou, né? Ó, se um dia, isso estava lá no livro A Gênese, se um dia a ciência comprovar que alguma coisa do que nós estamos falando aqui hoje não é a verdade, ou não é da forma como nós colocamos aqui, Kardec falou, fiquem com a ciência. Olha que bom senso. Não por acaso ele foi denominado de um bom senso encarnado. Agora, olha que humildade também, né? Olha só, eu estou falando um monte de coisa aqui, tem obra e tal. Beleza. Se algum dia a ciência comprovar que não é exatamente como a gente está falando aqui, fiquem com a ciência. Ou seja, não sejam fanáticos. Mas aí, meus irmãos, não é um fulaninho ou uma beltraninha querendo atualizar, não. É a ciência comprovando. E hoje querem atualizar a doutrina com base em ideologias e não com ciência. Então, continuando. Assentando no erro, cedo ou tarde desmorona. Somente a fé que se baseia na verdade garante o futuro, porque nada tem a temer do progresso das luzes, dado que o que é verdadeiro na obscuridade também o é a luz meridiana. Cada religião pretende ter a posse exclusiva da verdade. Preconizar alguém a fé cega sobre um ponto de crença é confessar-se impotente para demonstrar que está com a razão. Diz-se vulgarmente que a fé não se prescreve, donde resulta alegar muita gente que não lhe cabe a culpa de não ter fé. A gente não tem que sair querendo convencer ninguém a se tornar dessa ou daquela religião. Cada um tem a sua. E não há nada de errado nisso. Por quê? Porque a religião é a ferramenta que Deus nos proporciona aqui na Terra. E como diz Emmanuel, cada religião é um aspecto da verdade e eu me encontro, eu me identifico com essa ou com aquela. Qual é a finalidade da religião? Como a própria palavra nos sugere, né? na sua etimologia, na sua morfologia. Religar-nos a Deus. Religião, religação. Do latim, né? Religare, religácio. Então, se essa religião que eu sigo, que eu professo, não está me proporcionando uma religação, e como que acontece isso, Rafael? Na medida em que essa religião é capaz de me fazer uma pessoa melhor a cada dia. Uma pessoa menos imperfeita, menos atrasada, menos má, menos orgulhosa, menos soberba. Se não está acontecendo nada disso, porque eu não me sinto motivado dentro dos preceitos da minha religião a praticar esse exercício, então essa religião não está me servindo para nada. E aí sim, é saudável a gente procurar uma outra que nos exorte, nos motive a sim. Eu vou tentar ser menos egoísta, menos orgulhoso, mais caridoso, mais humilde. Então, essa é a finalidade da religião. Agora, qual é a melhor religião? Não tem. Para mim, pode ser o espiritismo. Para o meu pai, pode ser o catolicismo. Para minha mãe, pode ser o protestantismo. E eles estão errados e eu que estou certo? Lógico que não. Meu vizinho, meu colega de trabalho, eu tenho que convencê-lo a se tornar da minha religião? Não. Porque às vezes ele está melhor na religião dele do que eu na minha. Não é verdade? Então, Kardec está dizendo aqui, disse vulgarmente que a fé não se prescreve, donde resulta alegar muita gente que não lhe cabe a culpa de não ter fé. Ninguém me chamou, então
então eu não vou. Bom, isso aí é atribuir responsabilidade dos próprios atos a terceiros, né? Só que ele diz, Kardec, sem dúvida a fé não se prescreve. Nem o que é ainda mais certo não se impõe. Porque a Igreja Católica, nós sabemos, num dado período aí da história da humanidade, né, ela impunha ou crê ou morre. Então, Deus que nos dota de liberdade, livre-arbítrio, tem as exortações, tem os mandamentos. Jesus já veio há mais de 2000 anos. Mas se a gente não quiser seguir nada disso, o problema é nosso. O problema é nosso. Deus não vai ficar zangado com a gente porque a gente não acredita na existência dele. Nada disso. Ele só, né, digamos, ele, Jesus e todos os espíritos, né, que já passaram com essas missões grandiosas, o que eles fazem? Eles se lamentam, né? Puxa vida, que perda de tempo, né? O acreditar é um plus, porque se nós somos criaturas de Deus, na medida em que nós acreditamos, que nós temos fé, essa religação fica muito mais fácil. Não é verdade? Não. Ela, quer dizer, ela não se impõe, ela não se prescreve, não. Ela se adquire e ninguém há que esteja impedido de possuí-la, mesmo entre os mais refratários. Falamos das verdades espirituais básicas e não de tal ou qual crença particular. Olha aí, existe uma verdade espiritual básica que não está nem nessa nem naquela religião. Está em todas. E mais do que isso, está inata, ou estão inatas, né, essas verdades em nós outros. Onde está escrita a lei de Deus? Questão lá do Livro dos Espíritos. Na consciência. Então a gente já traz isso. Por quê? Porque a gente é criatura de Deus. Falamos das verdades espirituais básicas e não de tal ou qual crença particular. Não é a fé que compete procurá-los. A eles é que cumpre ir-lhe ao encontro. E se a buscarem sinceramente, não deixarão de achá-la. Tendes, pois, como certo que os que dizem nada de melhor desejamos do que crer, mas não o podemos, apenas de lábios o dizem, e não do íntimo. Porquanto, ao dizerem isso, tapam os ouvidos. As provas, no entanto, chovem-lhes ao derredor, porque fogem de observá-los. Não estão aí? Ó, o Livro dos Espíritos está aí, há mais de 150 anos. Tem gente que só em você mostrava, nossa senhora, Deus me livre, isso é coisa do demônio. Ué, tá ali. A ciência hoje comprovando um monte de coisa. Não, tem gente que duvida, né? Não. Os tais negacionistas tem em todos os segmentos. Tem os negacionistas que chamam os outros de negacionistas. E aí? Da parte de uns, olha aí, há descaso. Da de outros, o temor de serem forçados a mudar de hábitos. Da parte da maioria, há o orgulho, negando-se a reconhecer a existência de uma força superior, porque teria de curvar-se diante dela. Não, a gente tem que atualizar a doutrina, a gente tem que atualizar Kardec. Orgulho, negando-se a curvar-se diante da verdade e de mudar determinados conceitos, determinadas posturas, determinados hábitos. Em certas pessoas, diz Kardec, e isso que eu falei agora aqui foi Kardec que disse, meus irmãos. Não sou eu não, hein? Em certas pessoas, a fé parece de algum modo inata. Uma centelha basta para desenvolvê-la. Essa facilidade de assimilar as verdades espirituais é sinal evidente de anterior progresso. Aí a gente vê, por exemplo,
um Bezerra de Menezes, que ao ler o Livro dos Espíritos numa viagem de bonde, ele que estava numa fase agnóstica, ateísta, materialista da sua vida, falou assim, ué, parece que eu já conheço isso tudo que eu estou lendo aqui, parece que eu já acredito nisso tudo. Isso para mim não parece novidade. E era a primeira vez que ele tinha contato com aquilo, com aqueles conceitos. O que é isso? É a prova de que onde está escrita a lei de Deus? Na vossa consciência. E aí é exatamente no final desse capítulo que Kardec cunhou aquela frase célebre que nós espíritas conhecemos: fé inabalável só é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então Kardec, juntamente com Erasto, que é um espírito que participou ativamente e grandemente da codificação, Erasto, que foi discípulo de Paulo. No Livro dos Médiuns, por exemplo, eles nos exortam a recusar 9 verdades em vez de aceitar uma mentira. O que é isso? É usar a razão, a inteligência, e não sair acreditando de maneira cega em qualquer coisa. Não, fulano de tal recebeu Allan Kardec pedindo para atualizar a doutrina e lançar um livro novo, explicando Allan Kardec para o século XXI. Qual é a orientação de Kardec sobre isso? Recuse. Use a sua razão. Você acha que isso é muito propenso de ser verdade ou não? Bom, eu tenho minhas dúvidas, então recuse. Kardec falou juntamente com Erasto: é melhor recusar 9 verdades do que aceitar uma mentira. Então, não é para a gente se tornar cético, mas também não é para a gente sair acreditando em qualquer coisa. Não, porque foi fulana que recebeu. E quem é fulana? Quem é fulana? O que mais tem por aí é mistificação. O que mais tem por aí é mistificação. Tem um monte de livro aí atribuído a determinados espíritos que não são. Quem conhece minimamente um espírito que, né, mandou mensagens, livros, por Chico Xavier, por exemplo, que era um médium sério, evangelizado, honesto, não ambicioso em nenhum aspecto, não é somente em relação à questão do dinheiro, que foi reconhecido como, se não tivesse cedido seus direitos autorais, seria o autor mais rico do mundo, dada a quantidade de livros que são vendidos, psicografados por ele, né? Mas se, enfim, se não fossem psicografados, se fossem de autoria dele e ele cobrasse os direitos autorais, seria o autor mais rico do mundo. E ele não recebeu um centavo. O que é isso? É um sujeito cego, missionário, por quem um espírito sério pode dar uma mensagem e a gente conhecer. Porque, né, Kardec também deu essa exortação a nós outros. Conhece-se o espírito pelo que ele fala ou pelo que ele escreve. Então a gente pega uma obra, por exemplo, de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier, lê, e depois pega uma obra de Emmanuel psicografada, sabe-se lá por quem, e lê e fala assim, ué, tá tão diferente das obras de Emmanuel psicografadas por Chico? Meu amigo, orientação de Allan Kardec, não acredite. Orientação de Allan Kardec, não é de Rafael. Então, a gente vai ler aqui um texto de Vinícius que fala sobre fé
mas que apresenta Jesus para nós outros, se tivermos fé. Por isso nós lemos como leitura inicial aquele trecho do Evangelho de João, né? E o que crê em mim nunca jamais terá sede. Vinícius faz uma correlação da fé com o pão da vida. E como a fé tem uma importância, um impacto, um desdobramento na questão da nossa vivência, da alimentação espiritual de que todos nós precisamos. Capítulo intitulado Pão da Vida, do livro Nas Pegadas do Mestre Vinícius. Jesus é o pão da vida. Assim como o corpo precisa de alimento para entreter a vida física, assim também a alma tem absoluta necessidade de substância para conservar e intensificar a vida psíquica, a vida animal e a vida espiritual. Há pão para o corpo e há pão para o espírito. Quando o corpo não se alimenta normalmente, enferma, definha, sucumbe mesmo, se não consegue equilibrar suas funções. Do mesmo modo, o espírito que se privar do pão que lhe é próprio é um doente, é um tarado, é um morto moral. Para que ressuscite e se mantenha vivo, é preciso que normalize suas funções. Há órgão do corpo e há órgão do espírito. O aparelho digestivo é órgão da nutrição animal. A razão, olha aí agora a importância da questão da fé raciocinada e não da fé cega. A razão é o estômago da alma. O estômago digere o alimento para que o mesmo se torne assimilável pelo corpo. A razão tem uma função idêntica para o espírito. Digere, prepara o bolo alimentício para ser incorporado na alma. Que metáfora fantástica, hein? A verdadeira fé só nasce, floresce e frutifica no espírito bem alimentado, forte, sadio. A verdadeira fé só nasce, floresce e frutifica no espírito bem alimentado, forte, sadio. Essa fé não teme a razão. Ela a encara face a face, porque é o produto dessa mesma razão. Como o sangue é o produto de uma boa e sã alimentação, perfeitamente digerida e assimilada. O sangue é a base da vida animal. A fé é o fundamento da vida espiritual. Olha aí. Os órgãos da digestão preparam o sangue. A razão, bem equilibrada, produz a fé. Não há saúde animal com mau estômago. Não há saúde espiritual quando a razão é falha em sua função. A razão é bem equilibrada, a razão bem equilibrada produz a fé. Por quê? Porque a gente entende, a gente compreende, e aí a gente aceita. Por que a mulher hemorroíça, na época de Jesus, contemporânea de Jesus, com uma hemorragia que já durava 12 anos, por que ela chegou a um ponto em que ela falou assim, olha só, se eu encostar na borda da túnica de Jesus, eu sei que eu vou ficar curado. Eu sei que eu vou ficar curado. Essa fé é a fé que entende quem é Jesus. O que é Jesus? Se eu encostar na borda da túnica de Jesus, eu sei que eu vou ficar curado. E ela já tinha percorrido diversos médicos, feito diversos tratamentos,
Só que ela entendeu quem era Jesus. E ela entendeu que se ela encostasse na borda da túnica de Jesus, ela ficaria curada. Entendeu. E a gente não entende nada. E pretende, não entende, pretende atualizar, adaptar, interpretar. Fala sério, né? Continua, Vinícius. Jesus é o emblema do pão espiritual, porque personifica a moral divina em sua plenitude. É o verbo de Deus que se fez carne. A mulher hemorroíça, há mais de 2000 anos atrás, entendeu Jesus. Ele dá-se a si mesmo como alimento a toda alma faminta, morta para a vida espiritual. Não obstante, Jesus exige que a razão funcione, digira, assimile o pão fornecido. De outra sorte, não haverá aproveitamento. A anemia persistirá. A ressurreição jamais se operará. Jesus não falou: credes em Deus? Crede também em mim. Vocês acreditam em Deus? Acreditem em mim. Mas a gente não acredita, né? O romanismo, diz Vinícius, sonegou o pão da vida personificado no Evangelho de Jesus, dando em seu lugar o joio. O trigo fortifica enquanto o joio entontece. Daí o estado de desequilíbrio, de enfermidade em que o mundo se acha. Eu vou pular um trechinho aqui. A fé, terminando, não admite formas como os sapatos. É por natureza incoercível. Ela há de acompanhar a razão em seu desabrochar, em sua evolução, sem peias, com a máxima liberdade. Acompanhar, meus irmãos, a razão. Não é ideologias, não. Encarcerá-la é desnaturá-la. Por isso, sim, a doutrina espírita é progressista. Mas não tem nada a ver com esse progressismo do mundo, que, na verdade, subverte a ordem, os princípios, os valores. Não é com drogas e panaceias que se nutre o corpo, é com pão. E o pão deve ser convenientemente mastigado, digerido para ser assimilado. Não será do mesmo modo com doutrinas de escola, eivadas de egoísmos e preconceitos, que se há de equilibrar o organismo social desta humanidade enferma. É mister que se lhe dê a comer o pão que desceu do céu. Isto é, faz-se absolutamente preciso que se inocule nas consciências a moral inconfundível do puro cristianismo, tal como pregou e exemplificou o Filho de Deus. Tal é a missão do Consolador prometido: ministrar aos homens de boa vontade aquele pão, do qual quem come nunca mais tem fome, e aquele vinho, do qual quem bebe nunca mais tem sede. Então, meus irmãos, é isso. Cremos? Temos fé? Cremos em Deus? Creiamos também em Jesus. E nós, que nos dizemos espíritos, creiamos na doutrina. Então agradecemos a Deus a oportunidade de mais essa reflexão. A você que nos segue, o meu muito obrigado. E que Deus permita que nós encerremos a nossa pregação de hoje. Um ótimo final de sábado, um ótimo domingo, uma ótima semana. Deus nos abençoe. Boa noite.